E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou há pouco, pessoal, uma resolução que pode dar mais agilidade no combate às notícias falsas nessa reta final da campanha. Vou chamar o Pedro Nogueira, que vai contar então como vai funcionar. O que muda entre o que a gente já tem para esse momento? Uma punição maior, por exemplo, às redes que mantiverem notícias falsas, Pedro Nogueira? Oi, Evandro, bom dia. Tem 3 pontos importantes que a gente vai destacar aqui nessa resolução que foi aprovada há pouco aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro é sobre prazo. Agora o prazo para retirar os conteúdos do ar vai ser mais curto, ou seja, quando o TSE determina que um site tire do ar uma notícia falsa, o tempo atualmente das últimas decisões tem sido de 24 horas, o prazo dado aí antes que a multa seja aplicada. A partir dessa nova resolução, o prazo passa a ser de 2 horas. E tem mais, próximo do pleito, ou seja, nos dias ali mais perto do domingo das eleições, esse prazo vai ser ainda mais curto, ou seja, as plataformas vão ter até 1 hora antes que o tribunal passe a aplicar a multa de até R$100 mil a quem infringir essas medidas. O segundo ponto é para fake news replicada. Atualmente, quando o TSE manda tirar um conteúdo do ar, ele aponta uma determinada página, ou seja, aquela notícia com aquela URL, aquele endereço. Mas, se essa notícia for replicada, as outras plataformas não são atingidas por essa decisão. Então, a partir de agora, o TSE pode retirar aquela notícia e a notícia de todos os sites que reproduziram aquele conteúdo. O terceiro ponto é suspensão de canais, que também é bastante importante. Se o tribunal identifica que uma mesma plataforma está repetindo a publicação de fake news, ou seja, publicando várias notícias seguidamente, o TSE pode determinar a suspensão daquele canal e a retirada do ar. Além disso, também fica proibida a propaganda eleitoral paga na internet, ou seja, os anúncios dos candidatos, nas 48 horas antes do pleito e nas 24 horas depois das eleições. Uma última informação importante que é bom a gente ressaltar, só para manter o entendimento dessa situação, ontem o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com representantes das principais plataformas digitais, ou seja, ele recebeu aqui representantes do Google, do Twitter, do TikTok, também do LinkedIn e da Meta, que é a empresa que controla o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. E durante essa reunião, o ministro Alexandre de Moraes fez um comentário importante sobre isso, que é que depois do primeiro turno, as fake news ficaram não apenas mais numerosas, mas também mais agressivas. Por isso, então, a preocupação em tomar medidas que tornem essas atitudes um pouco mais céleres e também mais efetivas. Volto com vocês no estúdio. Muito bem, Pedro, obrigada pelas informações. A gente já vai chamar Gustavo Uribe e Basília Rodrigues para repercutir, então, essa decisão do TSE, que vai dar mais agilidade no combate às fake news, o que pode ser bastante positivo, né? Temos aí 10 dias para as eleições, para o segundo turno. Quem sabe dá para ganhar alguma coisa por aí, né, Basília? Pois é, uma nova geração de mentiras, nova geração de fake news e vem aí, né, uma nova geração de decisões da Justiça Eleitoral também. A gente já vinha acompanhando dia a dia essas liminares sendo confirmadas em plenário, inclusive para retirada de conteúdo na internet, para suspensão de perfis que estavam servindo como propagadores de notícias mentirosas, desinformação, discurso de ódio. Nada disso estava sendo suficiente para aquietar esse movimento de fake news no país. Justamente o presidente do TSE já havia levantado, né, esta análise, dizendo que estamos diante de uma segunda geração de fake news. Os propagadores de mentiras, o tipo da mentira só piorou de 2018 para cá. E o que as instituições, ainda mais a Justiça Eleitoral, aprenderam de lá para cá? Então, essa decisão que vem no formato de uma resolução, então algo que foi discutido aí pelo Pleno, entra como uma nova regra para a relação de informações, né, para a construção das relações aí entre candidatos e eleitores, começa a valer agora às vésperas deste segundo turno e mostra que a Justiça aprendeu, né, fez o dever de casa,
tentou melhorar por ali, acolá, viu que estava sendo afrontada nas redes sociais. Quantas destas decisões visando que partidos políticos, que os próprios políticos retirassem esse conteúdo, depois eram criticadas, hostilizadas nas redes sociais. Até aí tudo bem, é opinião de cada um. Só que as pessoas estavam utilizando este conteúdo, falando, olha, o TSE disse que candidato tal não pode, então vem aqui mandar nas minhas redes sociais. Então, esta resolução agora vem para reproduzir este peso, né, da decisão sobre os candidatos e sobre os seus apoiadores, auxiliares que querem eleger uma mentira e não um político para governar o Brasil. Uribe, resolução para agilizar o combate às notícias falsas. Encontro hoje do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, com advogados de ambas as campanhas, de Lula e Bolsonaro, para tentar um fair play. Tá tarde demais para isso? Olha, poderia ter sido feito antes. A gente tem cobrado aqui desde o início da campanha eleitoral que a justiça eleitoral precisava ser célere com punições severas. Houve uma tentativa de decisões um pouco mais céleres. Foi até o discurso de Alexandre de Moraes quando ele assumiu a justiça eleitoral, que ele daria essas decisões de uma maneira bem rápida. A questão é que o processo jurídico é um pouco demorado. Isso é normal do processo jurídico, é uma idiosincrasia. Então é necessário dar soluções mais rápidas. A gente tem visto que a justiça eleitoral tem aprendido bastante desde 2018. Tem visto que não dá para deixar uma notícia falsa tanto tempo circulando, que não dá para aplicar uma multa de R$5 mil a R$25 mil se os partidos políticos têm acesso ao fundo eleitoral, que é o fundo bilionário, e têm utilizado o nosso dinheiro público para pagar multa em relação a fake news. Então, que é necessário punição, e punição severa. Por isso que é uma ótima resolução. A gente tem uma série de resoluções agora sendo feitas pela Justiça Eleitoral. O que cabe agora é mudar o Código Eleitoral, incluir essas resoluções dentro do Código Eleitoral para se tornarem lei e não apenas um acordo ou uma resolução, para que tenhamos eleições mais limpas. Mas você tem toda a razão, Cine, isso poderia ter sido tomado antes, mas é tudo muito novo. Foi como a pandemia do coronavírus. Inicialmente, as autoridades sanitárias ficaram um pouco confusas, porque é tudo muito novo. Então, é necessário agora avaliar este novo advento das fake news 2.0, que a Basília disse, que são fake news com uma aparência de realidade, porque utilizam trabalho jornalístico sério, que é o jornalismo profissional, para dar margem para esse tipo de notícia falsa. Então, a Justiça Eleitoral também tem se adaptado a todo esse processo. Muito bem, gente. Quantos cafés hoje, Uribe? A 4, porque eu preciso acordar da tristeza de ontem. Tá Depressão bom. profunda. A Basília é só no chazinho de morango, né, Basília? A Basília, ela tá plena, ela tá fazendo uma cara de plenitude desde que esse jornal entrou no ar. Exatamente. Uribe versus Urubu, né? Perdeu. Fica com essa, Hoje é Uribe. um dia Daqui a de pouquinho a gente trocadilhos. conversa. Até já, gente.